Olá, sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Sou a professora Roberta Duarte e quero dizer que eu estou bastante animada aí com a aula de hoje, que a gente vai dar continuidade aí aos estudos sobre a Grécia Antiga. E na aula de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa cidade-estado que se destacou assim de maneira muito grandiosa, principalmente aí na área intelectual e cultural, tá? Eu estou falando aí da cidade de Atenas. Então, vem comigo para a gente conhecer um pouco mais aí dessa história, tá? E quando a gente ouve falar de Atenas, gente, a gente precisa ter em mente o seguinte: foi na Atenas, na cidade-estado de Atenas, que surgiu aí a questão da democracia, que possivelmente aí vocês devem ouvir falar no dia a dia de vocês, porque é algo que esse legado foi tão importante. Eu falo assim que na verdade foi um grande tesouro que os gregos deixaram para a gente. E esse tesouro, ele chega assim, de maneira realmente a mudar a maneira como a gente vive. Porque o que é que significa aí democracia, tá? Democracia, demos significa povo. E cracia significa poder. Então, nada mais é do que poder na mão do povo. Aqui no Brasil, a gente vivencia um modelo de democracia representativa, porque a gente pode ali escolher os nossos governantes que vão estar nos representando lá no Senado, lá na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, até mesmo a nossa escolha do presidente, ou seja, aqueles que vão nos representar, que vão nos liderar, sabe? E isso é muito importante, essa questão do voto, da gente poder escolher, sabe, a democracia. Porque em alguns lugares, gente, não existe democracia. Os governantes, eles são escolhidos ali de maneira sem a participação popular, o que é muito perigoso. Por isso que a gente precisa ficar aí muito orgulhoso desse tesouro que a Grécia trouxe para a gente, porque é através da democracia que a gente pode ir para a rua, lutar pelos nossos direitos, reivindicar os nossos direitos. Então é uma maneira realmente da gente estar ali, expressando a nossa voz diariamente. Então realmente aí foi um grande tesouro que Atenas, né, que a Grécia trouxe para a gente, tá? Mas vamos conhecer um pouco mais sobre essa cidade? Onde é que ela ficava localizada, né? O que foi que contribuiu aí para o surgimento da democracia? E aqui eu trouxe para vocês um mapinha para que vocês possam entender essa conjuntura, tá? Atenas, ele está localizado aqui onde está essa setinha verde, como vocês podem observar, onde tem essa parte vermelha, tá? E como vocês podem observar, eles estão localizados ali ao redor. É uma península marítima, que se chama, na verdade, uma planície ática, onde eles estão localizados. E essa planície ajudou muito eles no desenvolvimento o quê? De atividades ligadas ao mar. Então, eles foram, assim, a cidade de Atenas, em termos econômicos, ela vai aí atuar principalmente na questão do comércio marítimo. Tendo em vista que suas terras eram formadas por muitos tipos de montes e planícies, o que dificultava aí a questão da agricultura. Então, assim, eles não são muito fortes na agricultura, mas eles são muito fortes aí na questão do comércio marítimo. E uma coisa também que uma característica principal aí da Grécia, que eu já falei para vocês, mas eu vou reforçar, que ele é o centro cultural da Grécia e o berço da filosofia. Então, a cidade de Atenas é onde a gente vai ver a expressão cultural principal da Grécia e o surgimento ali da história, da filosofia. Então, é uma cidade que realmente ali encanta, principalmente por essa questão intelectual e cultural, tá? E agora a gente vai falar, professora, mas do nada, assim, eles criaram a democracia, como é que foi que isso surgiu? Então, deixa eu explicar para vocês, gente. Todo esse processo de criação, de desenvolvimento, ele é um processo longo, né? Pautado em muitas lutas sociais, muita luta e da população. Então, na verdade, tudo se inicia ali, no século 8 a.C., onde a gente tinha ali as grandes monarquias. Monarquia significa o quê? A existência de um rei que vai estar ali comandando a cidade. E da monarquia, eles vão caminhando, vão passando ali, com o passar dos anos, eles chegam no modelo de aristocracia, que vai mais ou menos ali do século 8 até o século 6 a.C. E o que significa aristocracia, professora? Nada mais significa, gente, do que poder na mão de poucos, que nesse caso aqui dos atenienses eram chamadas de eupátridas, tá? Então, era escolhido ali, na verdade, alguns poucos que poderiam governar. Não era a população que escolhia, entende? Continuava sendo ali um poder que estava na mão de poucos. Então, assim, depois de uma forte pressão popular,
da população querendo participar das decisões políticas, das decisões econômicas, eles vão caminhando ali e com o passar dos anos eles chegam sim no modelo de democracia ateniense, mais ou menos ali a partir do século V. Que aí nós ganham destaque as reformas populares lideradas pelos políticos Clístenes e Péricles. E é nessas reformas que eu vou mergulhar agora com vocês para que vocês possam entender como que era essa democracia ateniense. Será que era igual a que nós vivenciamos hoje? Então vamos lá ver? Principalmente a gente precisa entender como era a sociedade ateniense para que a gente possa entender esse modelo democrático. E aqui eu trouxe para vocês um desenhozinho que representa basicamente como era isso. Quem é que não tinha cidadania, gente? Os metecos, que na verdade eram os estrangeiros, eles não tinham cidadania, não eram considerados cidadãos. Os escravos e as mulheres, tá? As mulheres não eram tidas como cidadãs na cidade de Atenas. Então, quem eram os cidadãos, professora? Eram basicamente homens livres, que teriam que ser filhos de pai e mãe atenienses, maiores de 18 anos, nascidos na cidade de Atenas. Eles tinham que cumprir ali o serviço militar de no mínimo 2 anos e eles teriam que possuir ali alguns bens em Atenas. Então, mesmo que a democracia ateniense dava possibilidades da população participar, vocês percebem que era uma democracia bastante restrita ainda, porque nem todo mundo podia participar. Então, essa é uma característica bem importante aí da democracia ateniense. E quais eram ali os recursos que eles tinham para governar, né, para fazer com que esse tipo de democracia funcionasse? E aí vem comigo aqui, ó. Vamos conhecer agora aqui a Assembleia do Povo, chamada de Eclésia. Dela fazia parte todos os cidadãos atenienses. Lembrando que cidadão é aquele conjunto de pessoas que eu expliquei para vocês, né? Nem todas as pessoas. E por isso era chamado de uma democracia direta. Ou seja, ao contrário da gente que escolhe alguém para nos representar, né? Um deputado, um vereador, um prefeito, um presidente, aqui não. Todos que eram cidadãos poderiam participar. E nessa Assembleia, eles votavam as leis, eles escolhiam os magistrados, ou seja, aquelas pessoas que iriam estar criando as leis, e eles decidiam como gastar o dinheiro público, tá? Então, basicamente, era assim que funcionava aí a Assembleia. Agora, eu convido vocês a conhecer um pouco do Conselho dos 500, que eram chamados de Boulé. Eles eram formados aí por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anualmente. Então, era bom aí que isso abarcava aí uma grande quantidade de pessoas, né? Eram eles que preparavam os projetos para serem votados pela Assembleia do Povo, e esses projetos eram postos em prática por até 10 eleitos por ano, que eram chamados estratégos. Ou seja, eles votavam, preparavam os projetos que eram votados, e esses projetos eram botados ali em prática por 10 pessoas, né, 10 cidadãos que representavam ali e iriam fiscalizar de perto esses projetos para que eles dessem certo, tá? E por fim, eu convido vocês aqui a conhecerem a Tribuna Popular, que foi criada assim já no finalzinho por Péricles, em 450 anos antes de Cristo. Ele era composto por 6.000 cidadãos para julgar todo tipo de causas. Os membros eram escolhidos por sorteio também, ficavam no cargo mais ou menos por um ano e foi estipulada uma remuneração para que também pessoas com menor poder aquisitivo, ou seja, os pobres, pudessem participar desse tribunal. E aí, gente, vê que interessante, né? Todos esses tipos, assim, todas essas assembleias, todos esses tipos de dispositivos que eu mostrei para vocês, era a maneira ali que eles faziam a democracia deles funcionar. Porque por mais que seja diferente da nossa, isso para o período era extremamente diferente. Então, por isso que chamou tanto atenção. E, obviamente, aquela democracia ateniense, ela foi evoluindo até chegar à democracia que nós conhecemos nos dias atuais, tá? E agora a gente vai ter aqui um resumo de tudo que a gente aprendeu aqui sobre a cidade de Atenas, tá? Então, quando a gente lembra de Atenas, a gente lembra da questão da democracia, a gente lembra que ela era o centro cultural da Grécia, que ela era o berço da filosofia e que ela era aí uma grande potência marítima, tá? Agora, nós vamos conhecer aqui o nosso desafio. E na aula de hoje, o desafio é o seguinte, gente. Nós aprendemos que foi em Atenas que surgiu a democracia, um dos principais legados da Grécia Antiga para a atualidade. Copie em seu caderno esse quadrinho, tá? E complete nos espaços vazios as diferenças entre a democracia de Atenas
e a democracia brasileira, aquilo que a gente vivencia nos dias atuais. Então aqui, ó, quem tinha direito ao voto na democracia ateniense? Vocês vão escrever aqui nesse quadrinho. No caso do Brasil, ó, todos os brasileiros maiores de 16 anos, aqui já está preenchido. Quem tinha aqui, ó, qual era o tipo de democracia que a gente via em Atenas? No Brasil, ó, o modelo é democracia representativa. Agora, o último desafio. Aprendemos que as mulheres estavam excluídas da democracia ateniense, tendo em vista que elas não eram vistas como cidadãs. Seu desafio será o seguinte: a gente vai criar um cartaz bem bonito, colorido e criativo, reivindicando aí os direitos das mulheres atenienses. Pense em frases aí bem representativas desta causa. Vamos lá colocar a mão na massa? Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco mais sobre a democracia ateniense e eu espero vocês para a próxima aventura aí no mundo da história.